Boa tarde, boa noite. Bem-vindo a todo mundo, aos que vão ver, vão assistir depois. Vamos começar nossa reunião, como sempre, com uma meditação de 5 respirações. Depois vamos ler um tema, que será a cura e a imutabilidade da mente. E nós vamos fazer uma meditação rapidinha também com o tema da cura. Então, vamos começar. Inspirando, dizendo: a cura é ver o seu irmão como Cristo, e expirando, quando sou curado, não sou curado sozinho. Já dá para se distrair, né? É muito legal esse tema. Bom, vamos começar. Inspirando. A cura é ver o seu irmão como Cristo. Quando sou curado, não sou curado sozinho. A cura é ver o seu irmão como Cristo. Quando sou curado, não sou curado sozinho. A cura é ver seu irmão como Cristo. E quando sou curado, não sou curado sozinho. A cura é ver seu irmão como Cristo. Quando sou curado, não sou curado sozinho. A cura é ver o seu irmão como Cristo. Quando sou curado, não sou curado sozinho. Vamos continuar dando umas 3 respirações, bem calma, tranquilo. Eu, quando começo a falar essas frases, eu começo a não. Às vezes eu sinto que eu não vou acabar nem a frase, porque minha voz vai sumindo, vai entrando em silêncio. Mas eu adoro, é ótimo. Bom, agora a Ana vai fazer a abertura, o Jânio vai fazer a aberturazinha. Depois, como sempre, Ana vai ler o texto e vamos todos comentar. Vamos que vamos. Vai sumindo a sua voz e vai aflorando a voz do Espírito Santo, né, Gustavo? É isso mesmo. Então, boa noite a todos. Bem-vindos, né? Como Jesus fala, são todos os nossos irmãos santos. Então, nós queremos entregar essa reunião para o Espírito Santo, porque é para Ele, é dele, e Ele sabe como distribuir, né, cada palavra que nós vamos aprender aqui e ensinar. Então, nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis, né, ao Espírito Santo. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco e está conosco agora e sempre. E seremos curados em mentes, na proporção em que permitirmos que Ele, Espírito Santo, nos ensine a curar. Jesus comanda essa reunião por nós, fala através de nós. Gratidão, amado irmão, gratidão. Gratidão. E agora a Ana querida vai compartilhar o texto e
e vai ler. Uhum. Peraí. Não tem pressa. Jesus nem pressa tem. Certinho aí? Certíssimo. Bom, então, boa noite para todos. Buenas noites. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, né, cujo título é As Dádivas do Reino. E a seção 5, né, o título é A Cura e a Imutabilidade da Mente. Então, como que Jesus vai relacionar a cura com a mente nossa, que é imutável? A gente vai fazer a leitura e vai comentando, como sempre a gente faz. Então, ele fala: o corpo nada mais é senão a estrutura para o desenvolvimento de capacidades que está bastante à parte da utilidade que elas têm. Isso é uma decisão. Os efeitos da decisão do ego em relação a essa questão são tão evidentes que não necessitam de elaboração. Mas a decisão do Espírito Santo de usar o corpo só para a comunicação tem uma conexão tão direta com a cura que precisa de esclarecimento. O curador não curado, obviamente, não compreende a sua própria vocação. Parágrafo 2. Só as mentes se comunicam. Uma vez que o ego não pode obliterar o impulso de se comunicar, porque também é o impulso de criar, ele só pode ensinar-te que o corpo pode fazer as duas coisas, comunicar-se e criar, e, portanto, não necessita da mente. O ego tenta, assim, ensinar-te que o corpo pode agir como a mente e é, portanto, autossuficiente. Entretanto, nós temos aprendido que o comportamento não é o nível em que o aprendizado ou o ensino tem lugar, uma vez que podes agir de acordo com o que não acreditas. Fazer isso, no entanto, vai enfraquecer-te como professor e como aprendiz, porque, como tem sido enfatizado repetidamente, tu ensinas o que de fato acreditas. Uma lição inconsistente será mal ensinada e mal aprendida. Se ensinas ambas, doença e cura, és tanto um mau professor como um mau aprendiz. Então, gente... O corpo é neutro, né? Uma ideia, assim, bem difícil de a gente aceitar que o corpo seja neutro, porque a gente está olhando para o corpo e está achando que ele faz um monte de coisa, né? Mas, por ele ser neutro, ele serve ao ego ou ao Espírito Santo. E na realidade, o Espírito Santo usa todas as nossas capacidades, né? Eu aprendi que a melhor coisa que a gente poderia fazer com relação ao corpo, e nem sempre, a maior parte do tempo a gente não faz, mas a gente pode aprender, né, e praticar, é dar, todo dia quando acorda, dar o corpo somente aos serviços do Espírito Santo, né? É uma coisa que o ego acha bem estranho, né, não gosta, como assim, vou perder a minha autonomia, né, do corpo, que afinal o ego que inventou isso, porque ele simboliza coisas separadas, né? Se a gente é um filho de Deus, como é que a gente pode ter tantos corpos assim, como filho de Deus, né? Mas aí o Espírito Santo, quando a gente dá para ele, ele vai usando, e ele fala até em outra sessão que o corpo precisa de pouquíssimo, né? Ele não tem quase necessidade. E quando dado ao Espírito Santo, ele passa, digamos assim, a servir ao Espírito Santo de uma forma bem leve, né? E quando ele não serve mais, ele é deixado de lado como um copo, uma coisa que não precisa mais, né? Mas o ego não gosta, né? E aí o ego tenta fazer com que
o corpo tem autonomia, que o corpo faça alguma coisa, mande, diga quem a gente é, né? E com isso a gente vai esquecendo que a comunicação só acontece através das mentes, né? Eu acho que o corpo, inventado pelos nossos egos, foi feito para a gente esquecer que as mentes são unidas, né? Não acho, tenho certeza. E parece que os corpos podem se unir, mas eles não podem, né? Eles podem chegar o mais próximo possível um do outro na tentativa de encontrar Deus. Jesus também fala isso numa outra sessão, né? Então, eu acredito que o treino de entregar o corpo ao Espírito Santo, embora ele não esteja falando exatamente isso aqui, ele fala, né, a decisão do Espírito Santo de usar o corpo, acho que a gente vai se sentindo mais leve e mais útil, vai sentindo a verdadeira função da gente, porque a gente permite que o Espírito Santo, né, faça através do corpo. Eu não vou nem falar de nós, porque a gente não é um corpo. Use e faça através desse corpo, como Jesus pede, que ele precisa dos pés, das mãos. É a única utilidade real que o corpo tem, né? É servir. E aí, obviamente, ele não vai servir a dor, a doença, o medo, quando a gente dá para o Espírito Santo, né? Então, é isso que eu penso até aqui. Se a gente deixar o corpo na mão do corpo, é ruim, É ruim, hein? é ruim. Ele tem umas coisas burras, né? Isso, também Uns acho. instintozinhos burros, umas mediocridades incríveis, quando, na verdade, como o Jânio falou, o corpo, na verdade, não precisa de nada, né? O corpo, com uma mente sadia, é totalmente neutro, sem necessidade. Hoje mesmo, eu saí de manhã, botei uma roupa, saí para a rua, voltei. Depois cheguei em casa, botei outra roupa para ficar em casa. Aí saí de tarde, botei uma roupa, depois voltei, fui fazer uma academia, botei outra roupa, voltei para cá e digo, tá na hora já da live. Aí eu digo, eu vou botar uma roupa. Você mimou o corpo hoje, hein? Não, mas eu estava perfeitamente ciente que meu corpo não precisava de nada, É, né? Minha mente achava que não precisava de nada, meu corpo que achava. Ele é muito duro, né? Aí eu abria o armário assim, eu digo, estou com preguiça de escolher uma roupa. Eu não preciso. Qualquer uma serve, né? ainda não cheguei nesse ponto, viu, Gustavo? São coisas sem significado para algo sem significado, né? Mas a gente se enfeita, Jesus fala, você adorna o corpo, enche de coisas no corpo, que é para chamar a atenção do outro corpo, você sabe, né? Tem essa sessão que ele fala, Tem. que é para chamar a atenção do outro corpo, porque aí, né, qualquer coisa que coloque, que destaque o corpo, vai chamar a atenção do outro corpo, ainda mais essa onda, né, de academia, eu não estou reclamando que eu também faço, mas nessa onda de academia que a gente acha que precisa, né, acho. Então arruma aí, sei lá, né, principalmente cidades litorâneas como aqui, as pessoas se incomodam muito com o corpo, porque vão para a praia, tudo aí é para chamar a atenção do outro corpo, nem percebe, né, essa finalidade uma das finalidades que o ego dá. Então, se eu chamar atenção para o meu corpo, eu estou reafirmando para o meu irmão que ele não é um espírito, não é a mente, ele é um corpo. Essa é a finalidade, né? De chamar atenção para o nosso corpo, para que o outro corpo, né? O outro irmão que ocupa um corpo vai acreditar mais ainda
que nós somos corpos. E o corpo é um fabricante de culpa. Ah, Ele é bom nisso. não, o corpo não, a mente, né? Que É é, a mente, na verdade, ele é um instrumento da culpa, né? Que é isso. pela mente. O corpo não, ele só obedece, né? Mas é Agora, mesmo. o corpo também, porque essa coisa de se enfeitar muito, também porque o ego ele é competitivo, né? Então, além de existir a intenção de fazer com que o outro acredite que ele também é um corpo, que eu sou um corpo, ao me produzir muito também, eu quero assim que o outro me veja como algo especial, né? Eu não quero ser comum, eu não quero ser igual a todos, né? Eu quero ser especial, porque é assim que o ego pensa, né? Porque também existe a mente certa e a mente errada, né? Hum, Quando a mente errada quer trabalhar com o corpo, é uma culpa atrás da outra. é. É terrível. Ela não sabe lidar. Você falou tudo, Gustavo. Eu acho que a pior coisa, né, é a culpa. A finalidade mesmo do corpo É, é trazer, do ego é trazer a culpa. e é Como o é horrível isso. maior assim, atraso na vida da pessoa lidar com o corpo. Mas faz parte desse programa que o Espírito que Faz, fez, sim. é trazer, né, essa culpa que vai limpando o poço, né, a água do poço, trazer para Mas perdoar, né? Trazer para perdoar, porque a culpa é o que mais incomoda. Aliás, a culpa, ela se projeta no outro ou em nós, né? O ego projeta a culpa no outro ou em nós. Mas se a gente entregar para o Espírito Santo, mesmo com resistência, ele vai mudar. Ele realmente vai mudar isso. Hoje, quando eu acordei, né? Ultimamente, quando eu acordo, já passo uma frase, alguma coisa, alguma experiência, sempre do curso em milagres. Também a gente já está há muitos anos, né? Com o curso, então isso fica bem forte na nossa mente. Tem dois Gustavos aqui, ó. Pois Ô, pois é, Gustavo. é, Oi, dois Gustavos. meu Você está com. computador Vai ter que no tirar um. Tem que nossa, tirar um, senão fica com eco. Desliga um. mas mas vocês vocês podem podem ir continuando. Não, tem que tirar um, tá com Tem que eco. tirar um. Você está com o celular e com o computador. Desliga um. Tá bom, eu vou sair e entrar de novo. Tem que desligar um, porque senão dá reverberação. Conseguiu aí. Bom, eu vou continuar. Então, quando eu hoje acordei, eu estava com sentimento de culpa já há uns 2 dias com relação a uma amiga, que ela não estava bem, não respondia, e o ego insistia que eu podia ter feito alguma coisa, ter falado alguma coisa, e aquilo estava. Enfim, o ego estava tomando terreno. Aí, quando eu fui dormir, eu falei: Jesus, não quero mais isso para mim. Eu estou pensando errado, mas eu não estou conseguindo tirar o pensamento de culpa. Me ajuda. E adormeci. Quando eu acordei hoje, é a frase que veio. E eu estava fazendo uma coisa que eu costumo fazer isso. Gustavo, você continua em 2, tá? E aí eu estava mandando, sabe quando você manda sentimento para a pessoa, né? Eu estava Uhum. fulano, eu te mando amor da minha mente, a tua, eu te mando perdão da minha mente, a tua, gratidão. E fiz isso adormecendo. Quando eu acordei, escutei, né, perfeitamente. Dar e receber são um só, na verdade. Acho que é a lição 108 e 104. Falei, opa, né? Aí fui lá pegar a lição. Sabe o que era a lição? No final, você faz assim, você pensa ou no mundo ou numa pessoa e fala, por exemplo, a todos eu ofereço paz da mente, espera um pouquinho, espera voltar. Depois, a todos eu ofereço perdão, amor, ou gentileza. E eu fiz para minha amiga.
né? E interessante que eu já estava fazendo isso antes de dormir. Então, Jesus só reforçou para mim, tipo, faz isso, mas faz assim, esses 5 minutos, né, que estava escrito lá, faz isso. Olha, a paz voltou, a culpa acabou, mandei esse exercício, minha amiga não faz o curso Milagres, mas eu mandei mesmo assim para ela por WhatsApp e a paz voltou. Então, mesmo que a gente esteja, porque o ego insiste que a gente tenha culpa, ele vai insistir, né? É a razão dele ser. Mas Jesus, se a gente insistir, Jesus, entrega para Jesus que ele vai de alguma forma trazer, né? Vai expiar isso. E ele veio e trouxe para mim essa lição, confirmando. Então, eu já acordei com os milagres. Na verdade, são lições de confiança, né? Lições de Eu ontem confiança. tinha muitas pessoas aqui em casa, porque teve um evento aqui, e eu tinha um compromisso espiritual, que eu tinha que sair daqui, eu tinha que estar lá 4 horas. E aí o pessoal conversando super animado, eu falei, meu Deus, eu não posso pedir a eles para irem. É. Então, eu falei, bom, eu tenho que confiar, porque, como sempre, né, o Espírito Santo, ele resolve, né? Aí foi chegando 3 horas, eu fui ficando apertada, porque eu falei, meu Deus, será que esse pessoal não vai? Aí eu cheguei a passar uma mensagenzinha, mas assim, sabendo que eu não precisava fazer aquilo, porque Sei. a coisa ia ser resolvida. Quando deu 3 horas, menina, a pessoa levantou e falou, vamos embora. Porque eu tinha pensado nisso, se 3 horas for embora, meia hora eu resolvo as coisas aqui, e em meia hora eu estou lá. Deu 3 horas, vamos embora. Mas levantou todo mundo e foi embora. Entendeu? É Gente, demais, não é? é só confiar, É porque só tudo confiar. está nas mãos dele, é só É, é, confiar. é. Eu fiquei até rindo, falei, gente, eu não Jesus. preciso fazer nada realmente, Não. é só a oração do coração, né? Ela que resolve tudo. E aí tem O aquilo Espírito Santo. mais gostoso que Jesus fala, você vai aprendendo a confiar, né? No teu poder que Deus deu, conforme você vai sentindo, vai me sentindo na sua Conforme mente vai com os milagres. entregando e vai A gente vai percebendo a sentindo que o Espírito presença, né? Santo que está. Então a gente passa a confiar na mente certa, né? Sim, e ela não falha nunca, ela não deixa a gente na Nunca, mão nunca. E nunca. sempre dá a melhor solução, né? Melhor, sempre a Sempre solução feliz e que para contempla todos. todos, É, contempla todos, ninguém é, fica em falta, é é, impressionante. Né? isso Como a mesmo. mente errada é pessimista, né? Hum, Ela sempre prevê uma coisa pior do que o que vai acontecer. Pelo Porque a menos gente lida para com a mim tem escassez, né? acontecido isso, né? Às vezes eu digo, vai acontecer isso e não acontece nada disso. é, Aconteceu uma coisa bem melhor, foi bem mais suave do que É, o que eu estava nós, premeditando. nós realmente não sabemos de nada, realmente. Gente, eu vou ler o 3 então, tá bom? tá bom. Então ele fala assim: a cura é a única capacidade que todos podem e têm que desenvolver caso queiram ser curados. A cura é a forma de comunicação do Espírito Santo nesse mundo e a única que ele, o Espírito Santo, aceita. Ele não reconhece nenhuma outra, porque não aceita a confusão do ego entre mente e corpo. As mentes podem comunicar-se, mas não podem ferir. O corpo, a serviço do ego, pode ferir outros corpos, mas isso não pode ocorrer a menos que o corpo já tenha sido confundido com a mente. Essa situação também pode ser usada para a cura ou para a mágica, mas tens que lembrar que a mágica sempre envolve a crença em que a cura causa danos. Essa crença é a sua premissa, totalmente insana, e a mágica procede de acordo com ela. Parágrafo 4. A cura só fortalece. A mágica sempre tenta enfraquecer. A cura percebe do curador, não. A cura nada percebe do curador que todas as outras pessoas não compartilhem com ele. A mágica sempre vê algo de, entre aspas, especial no curador,
alguma coisa que ele acredita que pode oferecer como dádiva a outra pessoa que não a tem. Ele pode acreditar que a dádiva vem de Deus para ele, mas é bastante evidente que não compreende a Deus se pensa que tem alguma coisa que falte aos outros. Bom, ele fala aqui, né, que a cura é a única capacidade que todos podem e têm que desenvolver caso queiram ser curados. Então, para ser curado, nós precisamos desenvolver a capacidade de curar. E aí, lembrando da meditação do Gustavo, né, que ele fala, a cura é ver teu irmão como Cristo. A cura é ver teu irmão como Cristo. Isso é a cura da mente, né? Ver o teu irmão como Cristo. Então, quando você aceita a cura, a gente muda, né, a nossa percepção. Então, a gente, ao invés de olhar para o irmão como um corpo, olhar como um irmão para os erros do irmão, que a gente considera que ele possa ter feito, a gente olha ele a partir da mente crística, né? E aí nós vemos Cristo nele, como o Espírito Santo faz, né? O Espírito Santo não olha para o erro. Ele Aí olha para já a não luz é, que brilha no irmão, hein? já não é mais mágica, é milagre, né? É milagre, Uhum. justamente. Quando eu sou curado, não sou Eu estou curado curado sozinho. sozinho. É um milagre. Só existe, então, a cura, se você não é curado sozinho. Então, todo mundo se curou. Aí é a perfeição. É o que somos, né? Perfeitos. A cada vez que a gente está na mente certa, a cada instante santo, a cada experiência de perdão, a cada pensamento amoroso, nós estamos oferecendo cura. Estamos ensinando cura e estamos aprendendo cura, né? Ensinando e aprendendo, como diz Jesus no curso, né? É uma coisa só, né? E ele fala que a cura só fortalece, porque a cura, Ela não divide, né? Ela não enfraquece a mente. a cura, ela é uma dádiva que todos recebem, né? Porque todos são curados, todos podem curar e todos são curados, e todos serão curados. E todos já foram curados, né? Como Jesus fala, Isso que eu ia falar, né? A gente nem aconteceu, né? só acha que precisa de cura porque ainda pensa que está separado, né? Mas Porque a nossa mente, né? quando a mente vai sendo curada, ela vai ajudando as outras, né? A despertarem, a acordarem, sem intenção de fazer isso. Ela tá servindo ao Espírito Santo, ela vai servindo para isso, mas sem a intenção, porque se a gente tiver a intenção de curar alguém, alguma mente, já é mágica e já é ego e está tudo errado. Então, a gente não tem que fazer nada, não é a gente A que tem mágica que sempre acha que a gente tem que dar alguma coisa, alguma sem, coisa, sem retorno, né? ou tem que receber alguma coisa sem dar nada. Ou acha que tem alguém especial que tem o poder de curar, né? Que tem uma pessoa ungida por Deus e tem o poder de curar. Né? Vai Esquece lá. que a cura é na mente, né? E a cura é da mente. A gente inventa ídolos. Mágica é inventar ídolos, né? Como Jesus fala no texto, que a mágica do remédio, a mágica da comida, a mágica do dinheiro, né? Tudo mágica, tudo umas gambiarra. Que nem existe. E essa linha 3 aqui, ele fala, cura nada percebe no curador que todas as outras pessoas não compartilhem com ele. Então, é esse olhar crístico, né? É a aceitação do olhar crístico. Então, quando você olha cristicamente, todos respondem cristicamente também. O que é a Jane? Não, é não ver diferenças, né? É por isso que Jesus fala que a gente está sempre comparando. Quando compara, tá vendo diferença, né? Quando comparou, fez comparação, viu diferença, né? Todos nós somos curadores, né? Quando a gente aceita a guiança do Espírito Santo, quando a gente perdoa o irmão, quando a gente se perdoa,
A gente é curador. Só que é curador, não que a gente cure, porque quem cura é o Espírito Santo, como ele vai falar aqui no próximo parágrafo. Mas a gente ali se oferece como um canal de cura para o Espírito Santo. Ele nos use para a cura. Né? É que eu falei quando eu acordo, quando eu lembro, que eu entrego e falo, Jesus, meu corpo é só para o teu uso. Mesmo que eu estou indo para a academia, eu falo, vamos junto. Às vezes eu falo, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, né? Quem disse que precisa, que tem que fazer, que isso? Quem disse, né? Então, aí eu entrego para ele, porque às vezes eu mesmo não sei o que eu estou fazendo em algum lugar, então eu entrego para ele, porque ele sabe. Tudo tem um propósito. Bom, então vamos lá para o parágrafo 5. O Espírito Santo não trabalha por acaso, e a cura que é dele, né, do Espírito Santo, sempre funciona. A não ser que o curador sempre cure através dele, os resultados vão variar. No entanto, a cura em si mesma é consistente, já que só a consistência está livre de conflito, e só o que está livre de conflito é íntegro. Aceitando exceções e admitindo que às vezes pode curar e às vezes não, o curador, obviamente, está aceitando a inconsistência. Ele está, portanto, em conflito e está ensinando o conflito. É possível que alguma coisa de Deus não seja para todos e para sempre? O amor é incapaz de quaisquer exceções. Só se existe medo, a ideia de exceções pode parecer significativa. É uma subidinha. Por favor. Linha 9, então. As exceções são amedrontadoras porque são feitas pelo medo. O curador amedrontado é uma contradição nos próprios termos, e, por conseguinte, é um conceito que só a mente conflitada poderia perceber como significativo. Parágrafo 6. O medo não alegra, a cura sim. O medo sempre faz exceções, a cura nunca faz. O medo produz dissociação porque induz à separação. A cura sempre produz harmonia porque procede da integração. A cura é previsível porque se pode contar com ela. Pode-se contar com tudo que é de Deus, porque tudo que é de Deus é totalmente real. Pode-se contar com a cura porque ela é inspirada pela voz de Deus, e está de acordo com as leis de Deus. Apesar disso, linha 10, se a cura é consistente, ela não pode ser compreendida de maneira inconsistente. A compreensão significa consistência, porque Deus significa consistência. Já que é esse o seu significado, o significado de Deus, também é o teu. O teu significado não pode estar em desacordo com o de Deus, porque todo o teu significado e o teu único significado vem de Deus, vem do significado de Deus e é como o significado de Deus. Deus não pode estar em desacordo consigo mesmo, e tu não podes estar em desacordo com ele. Não pode separar o teu ser do teu Criador, que te criou compartilhando contigo o que ele é. Bastante coisa, hein? Sim. É o curso todo aí, né? Ele veio É a falar aqui de... unidade, né? Você falou um negócio legal, Gustavo, que, né, parece que cada página tem o curso inteiro. Se a gente entender tudo que está na página, se sentir, já aprendeu o curso, né? Porque... É incrível. Assim. Hoje, umas 3 horas da tarde, eu disse, eu vou dar uma lidazinha na leitura de hoje, que a gente vai fazer. Aí comecei, li o primeiro parágrafo, pronto, rapaz, eu entrei num silêncio, quando eu me dei conta tinha 20 minutos, eu ainda não tinha saído do primeiro parágrafo. Que delícia, né? Tem hora que a gente fica... Né? É maravilhoso quando a gente consegue sentir, né? Aí você vê que o tempo para, né?
O milagre, ele oblitera o tempo, porque esse tempo do passado e do futuro, ele não é o tempo do Espírito Santo, não é real, né? Como é que vai ser? Não poderia, porque o Espírito Santo não divide o tempo, né? Ele é eterno. Então a gente fica, quando tem o que o Gustavo falou, a gente fica no agora. E a gente só tem a lembrança de que nada aconteceu. Você não sabe nem dizer o que foi que aconteceu. Mas é uma paz, né? É muito legal. Você vê que a gente tranquiliza, né? Jesus fala da quietude, né, da mente. Que a natureza do espírito é serena, né? Não pensa esse burburinho todo daqui, né? O espírito é sereno. Se Como nós ele somos diz espírito, aqui, é integridade total, né? Uma coisa íntegra, nada interfere. aí você sai desse instante e volta a se conectar aqui com o mundo, e você sai com a certeza de que eu não preciso fazer nada, né? Não tem o porquê fazer, a não ser dar o corpo ao Espírito Santo. E confiar. Tem que mudar nada, tem que fazer nada. E é um subtítulo importante, né, no curso. Eu não preciso fazer nada. O que você tinha que Entregar fazer, todas as decisões para o Espírito Santo, né? E deixar ele, e só apenas seguir, deixar ele. o que você tinha que fazer já fez e deu ruim. A minha mãe falava assim, minha mãe estudava o curso, até minha avó estudou um pouco. A minha mãe falava assim, eu quero ver, não vou fazer nada, não preciso fazer nada, eu quero ver quem é que vai pagar meus boletos. Ela ainda desafiava, né, o Espírito Santo. Mãe, você sabe que não é isso que a gente está falando. Eu quero ver quem, se eu não fizer nada, quem vai pagar meus boletos. Eu estava uma vez discutindo com um amigo sobre isso, sobre não fazer nada. E eu descobri que fazer nada é uma arte. Fazer nada é um fazer. Quem aprendeu a não fazer nada? Fazer nada na mente errada é um ócio, né? Uma coisa sem proveito, um tempo jogado fora. Na verdade, para a mente certa, é o tempo jogado fora. Não fazer nada. Bom, aqui ele vem falar que Deus é consistência. Entendeu como ele fala aqui? Porque a consistência é aquele alinhamento, né, com o único propósito. Então, a cura da consistente, como ele fala aqui na linha 3 do 5, né, a cura em si mesma é consistente. Só por isso ela é cura, né? Porque se ela aceitasse o conflito, aí estaria na mente doente, na mente dividida. Então, só ocorre cura porque há consistência, ou seja, há uma aceitação, né, aceitação do único propósito, né, do Espírito Santo, aceitação da condução do Espírito Santo, de servir, né, o Espírito Santo como instrumento de cura. Então, quando a gente aceita, né, servir a um único propósito, isso é a cura da nossa mente. E isso é a consistência. Então, a consistência está livre de conflito. Então, porque ela é livre de conflito, ela é íntegra, né? A mente, ela é íntegra, porque a mente certa, né, a mente curada, ela é íntegra porque ela é livre de conflito. E aqui embaixo ele fala do curador amedrontado. Então, ele fala, é uma contradição, né? Se é curador, como é que ele pode estar no medo, né? Se ele estiver no medo, ele não é o curador. Então, ele está aceitando as sessões, ele está ouvindo mais de uma voz, né? Se ele está amedrontado, ele está ouvindo mais de uma voz. Está na dualidade, né? Uma hora ele acredita, uma hora acredita na cura, outra hora não.
como a maioria de nós, né? É o curador não curado ainda. Todo mundo passa por isso, né? Às vezes o curador não aceita que o ego perdeu, que o ego dele perdeu, ele quer ter razão nas É, duas coisas. E é um E aqui, conflito grande isso, e causa culpa, né? causa conflito. É. tá. Então, a gente pode ir para o parágrafo 7. Alguém tem mais algum comentário? Então, eu acho interessante aí no 6, que a gente não falou muito, ou se falou, eu não lembro, que fala logo na primeira frase, o medo não alegra, a cura sim. Então, o medo sempre faz exceções, a cura nunca faz. Então, é bom a gente saber aonde está acontecendo a cura, porque às vezes a cura, ela pode estar ainda com aquele conceito muito antigo em todos nós, do sacrifício, né? Achar que a cura está acontecendo depois de um grande sacrifício, o sacrifício é medo, aí depois, né, a gente vai ser curado. E não, não é isso. A cura sempre alegra, né? Não há necessidade de nenhum sacrifício, porque Deus jamais pediria uma penitência para o filho dele para poder ter a mente curada, né? Então é importante a gente entender isso, que como a gente não tem pecado algum, né, não existe nenhum tipo de penitência, a gente não tem que pagar nada para poder ser curado na mente, né? Nunca. É Deus só jamais. desfazer uma ideia equivocada, é só isso, né? Nada mais é E pedir. Deus é amor o tempo inteiro, e Ele só quer amor para o filho dele, Ele só quer alegria para o filho dele. E somos nós. O E lembrar que a curador cura aqui que ele está falando, amedrontado, né? é a- É o Essa curador frase amedrontado, é. ele tão está falando aqui a cura da, significativa. ele está falando Diga. aqui da cura da mente. Lembrar isso, né? Que a gente também tem a É. tendência a achar que cura está sempre falando de doença do corpo, mas não, Jesus está falando aqui da cura da mente, porque a cura da mente é a mente curada que vai evitar que o corpo seja atacado. Então, a mente amedrontada, ela tende a Sim, atacar o corpo, né? Mas sim. uma mente curada, ela reconhece que o corpo não é real, ele não precisa ser atacado, porque ele não é real. E a percepção é curada, porque se a mente, os pensamentos, eles são curados e, obviamente, passam a ser expressões, só expressões de amor, não tem como a gente pensar em algo que seja dor ou doença. Então, a percepção é curada, ela se Não torna entra, neutra. esse pensamento não entra mais na mente. Não. Então, o que a gente vai ver são expressões de amor. Então, é por isso que a percepção é curada, né? Porque o objetivo não é primeiro curar a percepção, o que seria impossível. Ninguém pode curar um efeito. A gente tenta, né? Com remédio, isso, aquilo, faz exame, né? Mas não o que está fora é um efeito dos nossos pensamentos. A cura só vai acontecer na nossa mente, né? A Só vai. cura são tantas lições de amor seguidas, né? Que eu me sinto assim como se meu ego fosse perdendo as batalhas e minha mente certa ganhando amor, ganhando alegria, ganhando contentamento. É o contentamento, muito bom. Bom Contentamento humor. é ótimo para definir as coisas. Não é uma alegria assim, não é extasiante. É um contentamento. Com tudo, né? É Passa a ser suave, constante. tranquilo, É que é um estado de contentamento, né? transparente. Bom, então vamos lá para o 7.
Aqui ele fala: o curador não curado quer gratidão de seus irmãos, mas não é grato a eles. Isso acontece porque ele pensa que está lhes dando alguma coisa e não está recebendo algo igualmente desejável em troca. Seu ensino é limitado porque está aprendendo tão pouco. A sua lição desse curador não curado, a sua lição de cura, é limitada pela sua própria ingratidão, que é uma lição de doença. O verdadeiro aprendizado é constante e tão vital em seu poder de mudar, que o Filho de Deus pode reconhecer seu poder em um instante e mudar o mundo no instante seguinte. Isso é assim porque, ao mudar a sua mente, ele mudou o mais poderoso mecanismo que jamais lhe foi dado para mudar. Estou lá na linha 7. Linha 7, olha lá. Isso não contradiz de modo algum a imutabilidade da mente, tal como Deus a criou, mas tu pensas que a tens mudado na medida em que aprendes através do ego. Isso te coloca na posição de precisar aprender uma lição que aparenta ser contraditória. Ou seja, tens que aprender a mudar a tua mente a respeito da tua mente. Só através disso podes aprender que ela é imutável. Parágrafo 8. Quando curas, isso é exatamente o que estás aprendendo, né, que a mente é imutável. Estás reconhecendo a mente imutável em teu irmão, reconhecendo que ele não poderia ter mudado a sua mente, na sua própria mente. É assim que percebes o Espírito Santo nele. É só o Espírito Santo nele que nunca muda a sua mente, né, a mente do Espírito Santo. Ele próprio pode pensar que pode, esse irmão. Esse irmão pode pensar que ele próprio pode mudar a mente, ou não se perceberia doente. Ele, portanto, desse irmão, não conhece o que é o seu ser com S maiúsculo. Se tu só vês o imutável nele, realmente não o mudaste. Ao mudar a tua mente a respeito da mente dele para ele, né, para esse irmão, tu o ajudas a desfazer a mudança que o seu ego, né, o ego desse irmão, pensa ter feito nele. Então, aqui Jesus está, na verdade, mostrando o mecanismo, né, como que a mente nossa, né, opera quando ela é conduzida pelo ego, e como que a gente pode escapar disso, né, e como a gente pode ajudar a escapar disso através, né, do nosso irmão. Porque ele fala aqui nesse 8. Bom, tem o 7 aqui, né, que pode ser comentado. Aqui o 7 ele vem falar do significado do título, né, que é a cura e a mutabilidade da mente. Que é a última frase aqui, na penúltima, ele fala: tens que aprender a mudar a tua mente a respeito da tua mente. Só através disso podes aprender que ela é imutável. E nós, na verdade, acreditamos que nós mudamos a mente, né? A mente foi feita por Deus e ela é imutável. Mas o ego acredita que ele mudou a mente, mas, na verdade, ele só teve um pensamento equivocado. A mente não foi alterada, né? A mente continua íntegra, porque ela foi criada por Deus íntegra. Então, ela é imutável. Então, aqui ele fala que nós precisamos aprender a mudar a nossa mente, na verdade, mudar a nossa concepção a respeito da mente. É que a gente acha que a mente é imutável, mas ela não é. Ela é imutável. E a cura só vem do reconhecimento dessa imutabilidade da mente. Tanto é que o título é A Cura e a Imutabilidade da Mente. Nós não temos o poder de mudar a mente. Nós tivemos um pensamento a parte de Deus, mas isso não significa que a mente tenha sido mudada. Porque ela continua íntegra. Tanto é que nós vamos nos lembrar da nossa integridade. Esse curso que está nos ensinando a nos lembrarmos de que nós somos íntegros. E a gente nunca deixou de ser íntegro, como filhos de Deus. Tens que aprender a mudar a tua mente a respeito da tua mente. Era o parágrafo que também me chama a atenção. É intrigante isso, né? Mas a gente pode testemunhar a mente errada, mas a mente errada não tem o poder de testemunhar a mente certa. Ela não vê nada, ela é burra. Sim. Aí é que entra o sonhador do sonho.
A mente errada nunca vai saber quem é o sonhador do sonho. A mente certa sabe. E quando ela procura olhar a mente, ela olha para si mesma. A mente de Cristo. O Cristo em todo mundo. Por isso que a gente vê Cristo em todo mundo. Que a gente olha a nossa mente no outro, que é a mesma. Sim. E aqui desse 8, ele vem falar esse mecanismo, ele, assim, é uma ideia assim, meio, parece que é truncada, mas não é, né? Porque aqui ele está falando da minha relação com o meu irmão, de como eu olho para o meu irmão e como que o meu modo de olhar para esse irmão pode ajudar esse irmão a se libertar e me ajudar a me libertar também, né, por consequência, ou aprisioná-lo ainda mais. Então, ele fala, quando curas, né, primeiro ele está falando no parágrafo anterior que a mente é imutável, a gente tem que aprender isso aí. Quando curas, isso é exatamente o que estás aprendendo, né, que a mente é imutável. Estás reconhecendo a mente imutável em teu irmão, reconhecendo que ele não poderia ter mudado a sua própria mente. Então, na hora que eu olho para o meu irmão e reconheço que ele é o Filho de Deus, olho para ele com a mente crística, eu reconheço que esse irmão também é Cristo. Ele não mudou a sua própria mente. Não mudou. Aí ele fala, na linha 3, é assim que percebes o Espírito Santo nele. É só o Espírito Santo nele que nunca muda, né, a mente do Espírito Santo. Aí na linha 5 ele fala, ele próprio, esse irmão, pode pensar que pode. Então, esse irmão ele pode pensar que pode mudar propriamente. Ou então ele não estaria se percebendo como doente. Doente aqui não necessariamente do corpo, doente aqui de estar no medo, na culpa, isso é a mente adoecida, né? Então, nas linhas 6 ele fala, ele, portanto, esse irmão, não conhece o que é o teu ser verdadeiro. Se tu só vês o imutável nele, então, se eu só olhar para o meu irmão, né, como mente crística, realmente eu não vou ajudá-lo, eu não vou mudá-lo, né? Assim, eu não vou contribuir para que ele mude a sua mente a respeito dele próprio, achando que ele é separado. Aí na linha 8 ele fala, ao mudar a tua mente a respeito da sua para ele, então na hora que eu mudo a minha mente a respeito da mente dele para ele, significa, eu olho não para vou ele julgá-lo, né? e vejo que ele que ele ainda se vê como Cristo, eu o ajudo a desfazer a mudança que o ego pensa ter feito nele. Então, E se eu muda olho na para ele com a nossa mente mente. crística, se eu olho para ele com a mente crística, eu o ajudo a perceber que ele é Cristo, que a mente dele não foi mudada, que ele continua sendo Cristo. E aí eu aprendo com isso, né? Como eu estou ensinando isso, né? O olhar crístico para ele, eu estou aprendendo também esse olhar crítico, tudo que eu ensino eu aprendo, como Jesus fala aqui, né? Então, olha o mecanismo como é, porque é fundamental olhar para o irmão com olhar crítico, olhar para o irmão sem julgamento, olhar perdoando, que aí eu estou ajudando esse irmão a se libertar de uma crença de que ele é separado, que ele pode ser separado, e eu estou aprendendo também que eu não sou separado. Só assim eu aprendo que eu não sou separado, porque por minha própria conta eu não sou capaz de aprender. É pelos Mas, olhando para o irmão como Cristo, eu vejo Cristo nele e vejo Cristo em mim. É o espelho, né? São espelhos da nossa mente. Porque a gente está ou estendendo ou projetando o tempo todo. Não tem lá fora, só tem a nossa mente, só tem. E eu ajudo a se ver como Cristo. Gente, olha só, é muito delicado isso tudo, né? Eu ajudo, quando eu olho para ele como Cristo, eu ajudo a se ver como Cristo. Então, ao invés de eu confirmar para ele que ele é separado, se eu olhasse julgando, eu estou ajudando ele a confirmar, a reconhecer que ele é íntegro, né? Que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E aí ele fica na alegria, né, do reino. Né? Aí ele sente a alegria do reino. E é a forma que a gente acredita que é o Filho de Deus. Porque quando a gente acreditar que é o Filho de Deus, a gente nem precisa ver mais essa projeção lá fora. Não, nem ver mais. A gente julga o outro porque o ego não quer que a gente veja que é o Filho de Deus. E aí o que acontece quando a gente julga? Se sente culpado.
E aí a gente esquece de Deus e de que é o Filho de Deus. É esse o mecanismo do ego. Tempo E entra na infinito. defesa, né? Entra na defesa, é isso que o ego faz, é rapidinho, rapidinho que ele faz, da mente para projeção, mente para fora. Ele faz isso rápido, que a gente nem dá para perceber que é o próprio pensamento que a gente teve de separação, de culpa, que fica. Está ali surtindo efeito no que a gente acha que é o mundo, né? A gente precisa fundamentalmente pedir para o Espírito Santo atuar na nossa mente a cada segundo, porque senão a gente está roubado, perdido. A gente não sabe pensar sozinho, não sabe ainda. Não, lembrar que o que está no parágrafo 5 ele abre, o Espírito Santo não trabalha por acaso, e a cura que é dele sempre funciona. Então, a cura que é do Espírito Santo, ele nos usa como canal para isso, sempre funciona, desde que a gente esteja na mente certa, né? Porque se a gente tiver na mente dividida, aí realmente o ego, aí serão os efeitos do ego, né? Então, eu acho, Ana, que... eu Se a acho gente que... está... Não, termina você, por favor. Se a gente está sob a guiança do Espírito Santo, aceitando essa guiança, né, aceitando que ele conduza, aí a cura é certa, sempre certa. Agora também eu não sei o que eu ia falar que eu esqueci, mas depois vem. Gente, então vou ler a 9, tá? O 9. Tá. Ele fala assim como podes ouvir duas vozes, podes ver de dois modos. Um dos modos te mostra uma imagem ou um ídolo que podes adorar em função do medo, mas nunca vais amar, que é o corpo, né? A outra só te mostra a verdade, que vais amar, que vais compreendê-la. A compreensão é apreciação, porque podes te identificar com o que compreendes e, por fazê-lo parte de ti mesmo, tu o aceitaste com amor. É assim que próprio Deus te criou, em compreensão, em apreciação e em amor. O ego é totalmente incapaz de compreender isso, porque não compreende o que faz, não o aprecia e não o ama. Ele incorpora para tirar. Literalmente acredita que cada vez que priva alguém de alguma coisa, ele aumenta. Eu tenho falado muitas vezes do aumento do reino pelas tuas criações, que só podem ser criadas como tu foste. A glória total e a alegria perfeita que é o reino estão em ti para serem dadas. Tu não queres dá-lo? Queremos. Nós precisamos de ajuda, para não esquecer. Aí ele fala aqui no 10. Não pode esquecer o Pai, porque eu estou contigo. É Jesus falando, eu estou contigo e eu não posso esquecê-lo. Esquecer-me é esquecer a ti mesmo e esquecer a Deus que te criou. Nossos irmãos são esquecidos. É por isso que precisam de tua memória, de mim e daquele que criou a mim, de Deus. Apesar dessa lembrança, podes mudar as tuas mentes, a mente desses irmãos, a respeito de si mesmos, assim como eu posso mudar a tua. Aí vamos aqui na linha 7. Olha o que ele vai falar. Posso mudar a tua. É lindo, né? Ele vai falar. É. Tua mente é uma luz tão poderosa que podes olhar dentro das mentes dos irmãos e iluminá-las, assim como eu posso iluminar a tua. Eu não quero compartilhar o meu corpo em comunhão, porque isso é não compartilhar coisa alguma. Tentaria eu compartilhar uma ilusão com os filhos santíssimos de um Pai Santíssimo? No entanto, eu de fato quero compartilhar minha mente contigo, porque somos uma só mente, e essa mente é nossa, Vamos lá, na linha 10. Vê só essa mente, na mente com M maiúsculo, em toda parte, porque só essa está em toda parte, em todas as coisas. Ela, essa mente, é todas as coisas, porque abrange todas as coisas em si mesma. Bem-aventurado és tu que percebes só isso, porque percebes só o que é verdadeiro. Pronto, pode fechar o livro, já aprendemos tudo aqui. Nossa Senhora, quando ele fala no frase 6 do 10, a tua mente é uma luz tão poderosa que podes olhar dentro das mentes dos irmãos, e iluminá-las assim como eu posso iluminar a tua. E pronto, é só a isso. cura.
É É a já está cura. dado. É a Jesus, ele comunicação perfeita, né? perfeita. Jesus, ele olha na nossa mente e vê só luz. E ele fala que nós podemos ver só luz na mente dos irmãos. E acabou, não precisa mais nada. O resto só está enchendo linguiça. Não precisa mais nada. Não, mas é sério. A gente não precisa Quando mais nada. você vê Cristo em seu irmão, você está vendo luz nele. Cristo é luz, é luz. O Cristo Espírito Santo é luz. é a segunda vinda, né? Nós somos luz, Ana. Não é o Espírito Santo só que é luz. É que o Espírito Santo Sim, está lembrando a sim. gente que nós somos uma luz. Meu Não, Deus. o Gustavo falou, Jesus é luz. Eu falei, o Espírito É, Santo é luz. Jesus falou, no princípio era a luz. luz. É, E nós somos nada luz. aconteceu, continua tudo como luz. E luz é amor, nós somos isso. Não tem mais nada que precise fazer a não ser isso. Né? Aqui ele fala no começo, né? Assim uma pode ouvir duas vozes, podes ver de dois modos. Um dos modos te mostra um ídolo, né? Mas o outro te mostra a verdade que vais amar porque vais compreendê-lo. E aí ele vem falar de compreensão, né, como apreciação, que eu achei bem interessante isso, né, que ele fala que Deus é compreensão. Ele falou, ó, compreensão é apreciação, porque podes te identificar com o que compreendes, e por fazê-lo parte de ti mesmo, tu aceitaste com amor. Então, quando a gente lembra que a cura, ela é consistência, porque ela não aceita conflito, né, ela não passa pelo conflito ou pela exceção, ela é só integridade. Então, fica fácil compreender o que ele quer falar como compreensão, né? Porque se não há nada que dissocia, se não há nada que contradiz, se tudo é apenas uma única ideia, se tudo é apenas é compreendido, porque a identificação é total. Então, não há o que não compreender. É totalmente compreensível, porque a identificação é total. Né? Então, se a gente está na mente certa, na mente da luz, né, do Espírito Santo, não tem, naquele instante santo, né, não tem nenhuma ideia que seja destoante, que ali só há um único pensamento, que é o amor de Deus que está ali, naquele instante. Então, ali é a compreensão total. E aí ele fala, compreensão é apreciação. Então, se eu compreendo, eu aprecio. E se eu aprecio, eu amo. Aí ele fala, ó, na linha 5, e assim, é assim que o próprio Deus te criou, em compreensão, em apreciação e em amor. Então, Peraí, são bem não, não sobe, não, peraí, tem uma frase aí, no 9, peraí, 9. tem duas. Então, ele fala no 9 do 9, eu tenho falado muitas vezes do aumento do reino, né? O reino é onde nós moramos, né? A gente não saiu de lá. Pelas tuas criações, né? Ele fala pouco das criações, né, Gustavo? No curso, ele fala pouco das criações, mas são os pensamentos amorosos, são as nossas joias, né? Porque Deus nos criou e nós somos um pensamento de Deus e nós criamos também. As criações gostam muito do silêncio. Do silêncio. E aí ele fala na 10 que é muito lindo. A glória total e a alegria perfeita que é o reino estão em ti para serem dadas. O que a gente tem para dar é isso, né? A glória total, ela está em nós, né? A alegria, por isso que Jesus fala, né? A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita.
E fala aí, ó, de novo. A glória total é a alegria perfeita. Estão em nós para serem dados. É só o que a gente tem para fazer e para compartilhar aqui. Não tem, o resto é só invenção. Porque a gente Ele já já faz a tem isso. pergunta, né? Ele pergunta, tu não queres dá-lo? Tu Tipo, não você quer já tem, dar o reino? você já É. tem isso, Está né? aí com Você não você, quer? né? Estende isso, porque não tem outra coisa, é isso que é para dar. É isso que Jesus veio fazer e fez, né? A gente só não lembra. E à No, medida no, em que compartilhas isso, aumentas o reino. À medida que você compartilha essa Aumenta. glória, essa alegria, o reino aumenta. Porque quanto mais a gente compartilha a glória, mais glorioso a gente se sente. Quanto mais a gente compartilha amor, mais amoroso a gente se sente. Então, isso aqui aumenta o reino. Jesus fala que o reino está em constante criação, né? O tempo todo. É isso. é como se você fosse a luz e você vai andando e vai iluminando Tudo. a escuridão e aumentando o reino. Você vai É ganhando o isso. reino. Na realidade, não é nem como se fosse, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí E a gente você pergunta, vê mas o que aqui, que eu estou fazendo aqui? Que eu estou inventando moda, né? Né? A gente está só para alegria, alegria, alegria sem opostos, só para isso. E por isso, as duas primeiras, o 1 e o 2 do 10. Porque Ele está conosco. Não podes esquecer o Pai, porque eu estou contigo, de Jesus. E eu não posso esquecê-lo. Esquecer-me é esquecer a ti mesmo. E a Ele que te criou. Jesus se coloca com uma humildade, né? Nossos irmãos são esquecidos. aqui, Ele não se separa, né? Você quer É, falar das duas frases, Janete? Você quer falar alguma coisa? Não, é só. Isso é uma verdade, né? Nossa, E é jamais poder. tocante. aqui, não, Janete, eu sinto que a gente se naturalizou no reino. A gente recebeu o visto permanente. Permanente. Não tem quem vai tirar nosso visto. Muito bom. Gostei. Né? É para entrar no céu o tempo todo, gente. Deus não está bloqueando, né? pois é, a gente acha que esqueceu o pai, porque essa frase é muito, muito boa, assim, essa do início da 10. Não pode esquecer o pai, porque eu estou contigo e eu não posso esquecê-lo. A gente acha que esqueceu o pai, né? Porque a ideia louca Acha é que é isso, separado a dele. gente Esse é é o único separado dele. motivo para a gente acreditar em ver coisas, pessoas, Então, separação. só que Deus está em nossa mente, ele nunca deixou, porque ele é o Criador, né? Então, a gente só tem que se lembrar que ele está aqui, ele nunca, né, nós nunca estivemos à parte dele. O filho nunca deixou o pai. E nem pode, porque daqui a pouco ele vai falar, ele vai explicar isso daqui a pouco, né? De como que é impossível, né? Ah, não, acho que eu tenho outra, acho que em outro, Olha na frase 4. Não, peraí, de qual parágrafo? Do 9? do 10. Ó, Não. na frase 4. É por isso que precisam da tua, né, os irmãos que estão esquecidos. É por isso que precisam da tua memória de mim, de Jesus, e daquele que criou a mim. Então, é dessa forma que o Espírito Santo, Jesus, vai lembrando aos outros irmãos, porque eles precisam, né, da nossa lembrança. Conforme a gente lembra de Deus, a gente está fazendo isso exatamente agora, lembrando de Deus, né? E isso faz com que os irmãos que estão esquecidos completamente lembrem, né? Aqui no E isso 11, muda as mentes. Fala, querido. aqui no 11 ele vem Aí, fechar muito bem aí, essa ideia. aí não dá nem vontade de sair mais desse parágrafo, né? Então, aqui no 11 ele fala assim: vem então a mim e aprende sobre a verdade que está em ti.
A mente que compartilhamos é compartilhada por todos os nossos irmãos, e na medida em que os vemos verdadeiramente, serão curados. Deixa que a tua mente brilhe sobre as suas mentes, junto com a minha, né, Jesus? E através da nossa gratidão para com eles, para com esses irmãos, faz-os cientes da luz que há neles. Essa luz brilhará de volta sobre ti e sobre toda a filiação, que essa é a dádiva apropriada que tu ofereces a Deus. Ele a aceitará e a dará a filiação, porque é aceitável para ele, né, o Pai, e, portanto, para os seus filhos. Isso é comunhão verdadeira com o Espírito Santo, que vê o altar de Deus em todas as pessoas, e ao trazê-lo à tua apreciação, ele te chama para que ames a Deus e a sua criação. Só podes apreciar a filiação como um só. Isso é parte da lei da criação, e, portanto, governa todo o pensamento. Então, só podes apreciar a filiação de Deus como sendo um, né? Se eu estou na mente dividida, eu não posso apreciar a filiação. Eu não enxergo, eu não percebo a filiação. É que a filiação é um, né? O Filho de Deus é um. Então, eu tenho que estar nessa consciência da integridade para que eu possa perceber a integridade. A união. É. A filiação é transparente, você não vê. Não. Como corpos, não. Corpos não. Está nos corpos, mas você não vê. E depois disso tudo, a gente questiona, né? O que eu preciso mais, né? É, Não precisa fazer nada, né? Eu não preciso fazer nada. Aceitar o reino e é isso. compartilhar o reino. E compartilhar o reino. É isso que eu digo, aprender com o peixe. O que é que o peixe faz? Nada. Gostei. Nossa, eu vou. Ai, peraí, lá vou eu anotar as tirinhas do Gustavo. Porque eu passo para os grupos, né? O que ele falou que ficou falho para mim? Fala para ela. Pergunta para o peixe o que é que o peixe faz. Ele não faz nada. Ele nada. Bom, eu não vou perguntar para o peixe, mas vou perguntar para o meu gatinho. Olha aqui, ó. Todo curso, toda Ele vez que eu fica estou no aí? curso, ele vem, fica no colo e dorme, ó. Ai, que bonitinho. Você sabe que os animais fazem isso mesmo, viu, Janete? Eles sentem a vibração, principalmente o gatinho, né? Eu tenho duas alunas, quando a gente está na reunião, lá vem o cachorrinho. A outra, lá vem o gatinho. Eles sentem, né? Sempre ele vem e deita no colo e dorme. Ó, Que E bonitinho. dorme. Pequenininho, né? Hã? Ele é pequenininho ainda? Não, Parece. ele é grande. Eu costumo dizer que ele é meu pequeno grande tigre. Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Bom, gente, então, Já que estamos no céu, tem mais algum estamos no comentário reino. que alguém Eu queira não, fazer? eu já tô quase em estado de graça hoje aqui com essa aula. Ai, gente, como é bom. Ó, então, eu vou parar de compartilhar o texto, tá ok? Tá bom. Vou tirar o livro aqui. Tá bom. E Até agora, a gente faz o quê? eu Mas suspirei. preciso fazer. Eu também. Eu dei um Pergunta para o suspiro aqui. peixe, Jane. Pergunta para o peixe. Pergunta pro P. Não, ó, eu vou falar, tem calmante melhor que isso? Não, a gente quer leve. Quem sente o que Jesus está falando tem que ficar nesse estado mesmo e só de olhar os outros já está compartilhando, porque é o que a gente somos todos, né? Isso. É O o que a reino gente, é o que a gente tem para dar realmente. Né? para compartilhar só.
Bom, então, ô, Jeane, se você quiser fazer o encerramento, Tá bom. Vou encerrar aquilo que nunca termina, então vamos lá. Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida, e de qualquer forma entrar em contato conosco eternamente. Gratidão, Pai. Amém. Gratidão, amém. Jeane, qual é a página mesmo que tem essa oração? 30, deixa eu ver aqui. Não, não é da 30. A 30 é o Não, verdadeiramente útil. não, é isso. Esse aí? O Não, 30 é o verdadeiramente útil. não, esse aqui foi o Roberto que fez, ele Isso. adaptou a gente estudava Saint Germain, os mestres ascensionados, e a gente gostava muito de Saint Germain, e ele adaptou para Jesus. Tá. Aí ficou com abertura e agradecimento das minhas reuniões, né? Aí ficou, e tá aqui. Gente, então vou parar a gravação. Então, tchau para todo mundo, né? Tchau. Boa noite para Tchau, todos. boa Muito noite. obrigada. Beijo. Boa semana. Boa semana, coração.